Você sabia que a desoneração da folha de pagamentos foi oficialmente prorrogada até 2027, impactando diversos setores da economia, incluindo o de tecnologia? Meu nome é Caio, da Seus Contabilidade, e hoje eu vou te explicar mais sobre esse assunto que é tão importante para as empresas de tecnologia e outros setores também. Em primeiro lugar, quero deixar claro que, apesar do benefício ter sido prorrogado até 2027, ele já está com os dias contados, tendo em vista que a mesma lei que oficializa essa prorrogação no prazo do benefício, ao mesmo tempo coloca algumas condições e mudanças no cálculo, percentuais e regras aplicáveis para ele. Ficou curioso e quer saber como a sua empresa pode ser afetada por esse tema? Então fica comigo nesse vídeo que nós vamos conversar e destrinchar esse assunto. Inicialmente, você pode se perguntar: o que é a desoneração na folha de pagamentos e como ela pode afetar a minha empresa? Eu te explico. Desde 2012, a desoneração na folha de pagamentos é uma espécie de benefício ou incentivo muito impactante para algumas empresas. Ela permite uma economia expressiva na contribuição previdenciária patronal, também conhecido como INSS patronal, que é uma contribuição, uma tributação aplicada sobre a folha de pagamentos das empresas. Portanto, aquelas empresas que possuem pessoas contratadas via regime CLT, retiradas de Prolabore e também contratação de autônomos, podem sofrer a incidência hoje de um imposto de até 20% sobre a folha bruta. Portanto, é um tributo que, de uma maneira geral, é muito oneroso, muito impactante para as empresas em diversos e diferentes setores. Where's all your money gone, Daddy? Taxes. A particularidade com a desoneração vem por meio de uma espécie de benefício ou incentivo que permite com que algumas empresas de determinados setores troquem a tributação de 20% sobre a folha de pagamentos por um percentual fixo sobre o faturamento da companhia. Por isso é chamado de desoneração. Você deixa de tributar parte do tributo sobre a folha de pagamentos e faz uma troca, é uma espécie de transferência. Portanto, o tributo passa a ser aplicado sobre a receita bruta da companhia. Este é o benefício da desoneração. De forma geral, atualmente, 17 setores da economia podem optar pela desoneração. Entre eles, nós temos o setor de transportes, setor de construção civil e incluindo também o setor de tecnologia, que no caso é descrito como tecnologia da informação ou tecnologia da informação e comunicação. Cada um desses setores possui alíquotas um pouco diferentes um dos outros. No caso, cada setor tem o seu percentual sendo aplicado sobre a receita bruta. Porém, o benefício, o funcionamento dele e as regras não mudam. Você continua tendo a troca da tributação incidente sobre a folha de pagamentos, passando a ter uma alíquota inferior sobre o faturamento. Um outro ponto muito importante de enfatizar é que não são todas as empresas que ficam sujeitas ou que recolhem sobre a folha de pagamentos o INSS patronal. No caso, esse tributo sobre a folha, ele se aplica principalmente às empresas do lucro presumido, do lucro real ou até mesmo às empresas do Simples Nacional, quando elas apuram e possuem atividades no anexo 4. Portanto, empresas optantes pelo Simples, no anexo 1, 2, 3 e 5, não pagam esse tributo sobre a folha de pagamentos. Ele já possui o lançamento da contribuição previdenciária patronal no próprio DAS, sendo aplicado sobre o faturamento da empresa também. Portanto, não são todas as empresas, de maneira abrangente, que podem ou que ficam sujeitas à mesma contribuição, assim como elas também não podem usufruir da desoneração. Porém, agora você deve se perguntar: como isso funciona na prática? Já entendemos então que a desoneração é um benefício a algumas empresas que consiste em uma troca de uma tributação normalmente aplicada sobre um percentual expressivo na folha de pagamentos, passando a ter um percentual inferior sobre a receita bruta da companhia. Porém, na prática, eu vou te mostrar como que isso funciona, fornecendo um exemplo didático de uma operação. Agora, você vai estar vendo na tela alguns valores. Então, vamos supor que a sua empresa é uma empresa de tecnologia, optante pelo lucro presumido, e, portanto, ela teria normalmente o percentual de 20% de INSS patronal sendo aplicado sobre uma folha, neste caso, de R$50 mil. Nessa mesma simulação, a empresa possui um percentual de 4,5% de contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, sendo aplicada após a adesão do cálculo com a desoneração. Em contrapartida, normalmente, ela pagaria os 20% sobre a folha de R$50 mil.
gerando uma economia de aproximadamente R$ 5.500. Para essa empresa, então, o benefício ou adesão à desoneração é muito favorável e muito benéfica para ela, pois, como vocês podem ver, ela deixa de pagar um valor de R$ 10.000 de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos, no percentual de 20%, passando a pagar apenas 4,5% sobre o seu faturamento, resultando em uma apuração muito mais econômica e vantajosa. Peguem leve, não vamos gastar a grana que nem doidos, nem deixar que o dinheiro mude a gente. Porém, atenção, o exemplo que eu acabei de dar para vocês é hipotético. Na prática, a empresa deverá analisar de uma maneira conjunta todo o movimento anual, suas receitas, movimento na folha e também outras variáveis que podem incidir no cálculo. Agora, falaremos sobre as mudanças propostas com a promulgação da Lei 14.973, que, ao mesmo tempo que prorroga o benefício da desoneração, estabelece uma reoneração gradual do mesmo benefício. Tendo isso em vista, quando falamos sobre uma reoneração gradual, isso se refere ao fato de que a nova lei, ela propõe também o estabelecimento de um percentual adicional que será aplicado sobre a folha de pagamentos, independentemente da desoneração. Traduzindo para um exemplo prático, as empresas, mesmo que optantes pela desoneração, passarão a ter ainda uma tributação adicional sobre a folha de pagamentos. Isso no primeiro ano se reflete em percentuais menores e a ideia é que essa relação entre o percentual que anteriormente era aplicado exclusivamente sobre a receita bruta passará a ter um percentual menor, enquanto uma alíquota adicional sobre a folha de salários tende a aumentar gradualmente. Sendo assim, a partir de 2025, as empresas terão um percentual de 25% de imposto adicional sobre a folha de pagamentos, mesmo quando optantes pela desoneração. Enquanto, proporcionalmente, a alíquota normalmente aplicada sobre a receita bruta ou sobre o faturamento da companhia sofrerá uma redução de 20% para compensar o estabelecimento de um novo percentual sobre a folha. Sendo assim, uma empresa do setor de tecnologia que opta pela desoneração passará a ter um adicional sobre folha de pagamentos de 5%, que anteriormente era igual a zero, a empresa não pagava esse percentual sobre a folha de pagamentos quando optante pela desoneração integral, e passará a ter uma alíquota sobre a receita bruta equivalente a 3,6%, que equivale a 80% dos 4,5% que eram aplicados anteriormente, como vocês podem ver em tela. A partir de 2026, essas alíquotas ambas sofrerão também alterações. No caso, o percentual sobre a folha de pagamentos aumentará para um percentual de 50%, ou seja, a alíquota de 5% passa a ser de 10%, metade dos 20% sem o benefício da desoneração. Ao mesmo tempo que o percentual incidente sobre a receita bruta, a troca realmente do benefício, acaba sendo equivalente a 60%, uma redução de mais 20% comparados ao ano anterior. Interesting. Essa mudança se manterá até 2027, que também sofrerá algumas alterações, até que, de maneira integral em 2028, o benefício deixará de existir e ser aplicado para as empresas. Porém, não se assuste, algumas empresas não serão afetadas diretamente por essas mudanças. São elas as empresas que não possuem qualquer tipo de movimentação ou de pessoas registradas em folha de pagamento, como CLTs, Prolabore e autônomos, as empresas também que forem optantes pelo Simples Nacional, com exceção daquelas que apuram e atuam exclusivamente com o anexo 4, como falamos anteriormente, e também os MEIs não terão nenhuma alteração na forma de apuração e nos tributos. E é neste momento que entra a importância de um planejamento tributário que seja condizente e que consiga apoiar a sua empresa na identificação de possíveis oportunidades, benefícios e alternativas a essa perda gradual de benefício. Por esse motivo, é essencial que empresas de base tecnológica e startups se mantenham sempre muito bem atualizadas e tenham plena ciência das possibilidades e das atualizações nas regras para que não sofram nenhum susto quando as mudanças entrarem em vigor. Para dar um exemplo rápido de alternativa, nós temos o caso da Lei do Bem, que é um benefício ou incentivo fiscal voltado para empresas que trabalham com inovação ou desenvolvimento de novas tecnologias e que normalmente está muito próximo de startups, empresas de base tecnológica que poderiam e podem ser afetadas com o término e com a reoneração gradual da folha de pagamentos. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo de um conteúdo sobre a Lei do Bem que nós já fizemos previamente e também de outros assuntos que podem ser oportunos para você que está assistindo esse vídeo. Então, pessoal, para concluir esse tema, como você pode ver ao longo do vídeo, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos é uma ótima notícia no curto prazo. No entanto, as empresas precisam se preparar para o que vem adiante, que é a reoneração gradual, ou seja, a perda e extinção desse benefício. O mais importante
importante é começar desde já a se planejar, estudar e entender as oportunidades e formas de mitigar os impactos com a extinção desse benefício. Se você quer entender melhor como sua empresa pode se preparar, fale com a Cirrus. Nós somos uma contabilidade especializada e 100% focada em empresas de base tecnológica e startup. E com certeza conseguiremos te ajudar a realizar simulações, um entendimento mais técnico e específico e até mesmo mapeamento e identificação de outras oportunidades e alternativas para a sua empresa. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!